Eu nunca vou perdoar o que meu pai fez com meu namorado no primeiro dia que eu fui apresentar ele. Inclusive, hoje ele se encontra preso. Eu me mudei de cidade quando eu tinha 18 anos, né? Eu fui estudar fora, estudei, me formei, arrumei meu emprego e lá eu conheci o meu namorado. Os meus pais moravam na cidade pequena de onde eu vim e eu sempre mantive contato com eles, especialmente com a minha mãe. Com o meu pai, eu não me dava muito bem, porque certas atitudes do meu pai ia contra os meus princípios, coisas que eu acreditava, coisas que eu defendia. Meu pai era aquele tipo de homem bem antigo, sabe? Que achava que por ele ser velho, ele poderia falar o que ele pensava, como ele queria, do jeito que ele queria. Ele era muito bruto, tanto comigo como com a minha mãe. Sempre foi assim. Era daquele homem antigo que chegava em casa e queria o café na mesa. Só que ele ainda era o meu pai, eu respeitava, apesar da gente não ter uma relação de amor, né, de muita proximidade, até porque o meu pai não era amoroso. Eu conheci esse meu namorado no trabalho, né, a gente começou a conversar, ele me chamou pra sair, a gente saiu algumas vezes. E as coisas foram ficando mais sérias, eu sempre contando pra minha mãe, né, eu era muito amiga da minha mãe, e a minha mãe sempre falando, quando que você vai trazer ele aqui pra gente conhecer? Ah, porque eu quero conhecer, ah, porque eu já falei pro seu pai, ele também quer conhecer. Só que eu tava esperando as coisas ficarem mais sérias, né, porque era o meu primeiro namorado, né. Eu já tinha 25 anos, mas eu me dediquei tanto ao meu trabalho que eu deixei isso de namorar pra lá e ele literalmente era o meu primeiro namorado. Até que ele me pediu em namoro, né, passou mais ou menos uns 3 meses que eu tava namorando com ele, e eu resolvi levar ele na minha casa pra conhecer os meus pais. A cidade onde eu morava ficava mais ou menos umas 3, 4 horas de onde meus pais moravam. Combinei com a minha mãe, né, que eu iria levar o meu namorado lá. Já tinha mandado foto dele, né, fotos de nós dois. Nós já tínhamos postado a nossa primeira foto em rede social, apesar que os meus pais não eram muito ligados nisso. Mas minha mãe ficou super feliz, meu pai eu não tinha lá muito contato. Mas falei pra minha mãe que eu estava levando ele e ela falou, eu e seu pai estamos esperando. E aí foi eu e meu namorado pra casa do meu pai e da minha mãe. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Meu namorado tinha carro, né? Nós fomos de carro, viajamos 4 horas. Viajamos, né? Entre as 4 horas de carro pra poder chegar na casa do meu pai e da minha mãe. E aí a gente chegou, né? O meu pai e minha mãe moravam numa casa que era bem grande. Tinha um portãozinho, eu abri o portão, o meu namorado entrou com o carro. E aí ele saiu do carro e o meu pai e a minha mãe estavam esperando na porta. Nós fomos em direção, né? A entrada. A minha mãe veio correndo pra me abraçar, porque já tinha alguns meses que eu não via a minha mãe. E o meu pai voltou. Ele tava na porta com a minha mãe, só que ele voltou. Aí minha mãe cumprimentou meu namorado, deu 2 beijinhos nele, não sei o que e tal, disse que tava muito feliz, né, falou que era pra cuidar de mim, quais eram as minhas intenções dele em relação a mim. Aquele papo de mãe e tal, riu, brincou, falou que tinha feito uma bro, um café, minha mãe tava super feliz. Gente, quando você pensa que não, o meu pai, ele saiu de dentro de casa com uma lata de tinta branca e tacou no meu namorado. Gente, foi tudo muito rápido. Ele simplesmente saiu correndo e tacou a tinta tipo assim, no meu namorado, assim, jogou a tinta nele. O meu namorado era negro. E o meu pai, apesar de dizer que não, ele era extremamente racista. Sendo que meu pai era negro. E o meu pai não falava com o pai e a mãe dele simplesmente pela cor dos meus avós. Ele negava, falava que não, que era porque não estava bem e tal, mas a gente sabia que era por conta disso. Só que ele sempre negava e ele sempre falava que ele era negro e que não tinha como ele ser racista, só que ele vivia fazendo umas piadinhas que eu não gostava muito, sabe? Aquelas piadinhas assim, ai, preto quando não faz besteira na entrada, sai na saída, faz besteira na saída, ou vê alguma situação assim, falava, vai, tinha que ser preto, coisas desse tipo que eu não gostava e que ele falava que era brincadeira. Só que eu era muito nova, eu era dependente dele, não tinha como falar nada. Todas as vezes que eu discutia com ele sobre, eu acabava ou ficando de castigo ou levando. Só que já tinha anos que eu tinha saído de casa, tinha anos que eu não convivia tão assim diretamente com meu pai, porque era raro que às vezes que eu ia lá. Geralmente era minha mãe que ia pra minha casa. Então eu achei que ele tinha mudado e eu nunca pensei que ele fosse fazer uma coisa dessa com o meu namorado. Eu fiquei em choque. O meu namorado também ficou em choque, ele não entendeu o que estava acontecendo até ele olhar pra tinta. E, gente, ficou claro, né, que ele tava jogando tinta branca no meu namorado, como pra dizer que vou te pintar de branco. O meu namorado, ele ficou extremamente, assim, sem graça, em choque. Ele não sabia o que fazer, porque ele tava diante do meu pai. Ele notou o racismo, mas ele não sabia o que fazer. A minha mãe começou a brigar com meu pai, perguntando o que ele tinha feito isso, se ele era maluco. E aí ele começou a falar que ele era o único negro que prestava, que ele não ia aceitar outro negro na família, que não sei o quê, que era um absurdo eu trazer um negro pra casa. Sendo que a única pessoa branca ali era minha mãe. Eu também era negra.
Meu namorado era negro, o meu pai era negro, os meus avós eram negros. E era por isso que meu pai não tinha uma relação de amor comigo, porque eu era negra como ele. Só que ele não me renegou por ser filha dele, mas ele não falava com os pais e ele não aceitou o meu namorado. O meu namorado ficou totalmente sem graça, falou, amor, tudo bem, vamos embora e tal, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu comecei a brigar com meu pai, comecei a falar que ele era hipócrita, que ele era louco, que ele era negro tanto quanto meu namorado, que eu também era negro, que ele era racista, comecei a falar, xingar ele de tudo quanto é nome. O meu namorado pedindo pra gente ir embora, pedindo pra gente ir embora, eu chamei a polícia e o meu pai foi preso. Depois dessa atitude do meu pai, a minha mãe já não tava, o casamento dela já não tava muito bom. Ela se separou do meu pai, foi morar comigo, né, na minha cidade. Meu pai segue preso, isso foi recentemente. O meu namorado, ele não queria denunciar, mas eu fiz questão de denunciar, pra que ele entendesse que racismo é crime. Não importa se ele é meu pai ou se ele é minha mãe, eu iria denunciar. A namorada do meu irmão descobriu que nós tínhamos um caso. Ela teve que aceitar e ainda ajudar. Eu e meu irmão, nós sempre nos pegávamos, desde que nós éramos crianças. Nós nos descobrimos juntos, fazíamos tudo juntos. O tempo foi passando e nós fomos crescendo, nós tínhamos ali basicamente a mesma idade, era tipo 2 anos de diferença, meu irmão era um pouco mais velho que eu. Só que aí o meu pai, né, ele começou a desconfiar do grude que eu e meu irmão vivia, né? Porque a gente se dava muito bem, a gente estava sempre junto, a gente estava saindo junto, a gente fazia tudo junto. Nessa época nós já tínhamos assim os nossos 18 anos, eu tinha 18 e ele tinha 20 e pouquinho, 21 mais ou menos. Era nessa faixa etária, assim, de idade. E aí nós conversamos sobre, né? Nós fazíamos tudo em casa. A minha primeira vez foi com ele. Eu não tinha namorado, ele também não tinha namorado. Era como se nós dois fôssemos namorados, só que sem ninguém saber. A gente sabia que ninguém podia saber daquilo. E aí, conforme meu pai começou a desconfiar, começou a jogar umas indiretinhas, falando que isso não era normal, que nós vivíamos de grude, que nós dormíamos juntos, que nós saíamos juntos, nós fazíamos tudo juntos, que nós já estávamos em fase de namorar e que ninguém apresentava namorado e tal. Meu pai começou a questionar, a desconfiar de muita coisa e acabou botando isso na cabeça da minha mãe também, e a minha mãe começou a desconfiar também. Eu e ele sentamos pra conversar e ele falou, ó, eu vou começar a namorar com alguém só pra eles, né, deixarem a gente em paz. Eu falei que tudo bem. Ele falou, ó, eu vou namorar com a filha do pastor, porque ela vivia dando em cima dele, né, ela meio que ficava dando umas olhadas pra ele, porque ela é uma menina muito tímida, né, mas você via que ela tinha aquela coisinha por ele. E aí ele falou, ó, vou namorar com ela, porque ela é tímida, ela é toda lerda, né, então ela não vai atrapalhar nada a gente. E eu falei que tudo bem. Ele começou a se aproximar da filha do pastor, da igreja que nós íamos. Deu mais ou menos uns 2 meses e ele foi na casa do pastor pra poder pedir ela em namoro. Eles começaram a ter um relacionamento, só que, gente, a menina era pior do que eu e ele juntos. E o que aconteceu, você não tem noção não, vou te comentar a parte depois da blogueira. Se nós achávamos que eu e ele, né, eu e meu irmão não prestávamos, a namorada dele era 10 vezes pior. Ela era filha do pastor, mas ela odiava a igreja. Ela sequer acreditava em Deus. E ela foi se mostrando aos poucos pro meu irmão, sabe? Só porque ela era muito presa. A família dela era muito rígida. O pai dela era pastor, era muito rígida, prendia muito ela. Não sei como ele deixou ela namorar com meu irmão. Isso porque meu pai e minha mãe frequentavam muita igreja, né? Nós éramos uma família que ninguém falava nada da gente. A gente era, assim, uma família respeitada. Então o pastor acabou deixando, porque a filha também já tava com 19 anos e tal. Então virou aquele namorico, assim, da cidade, da igreja, sabe? O cara que namorava a filha do pastor. Porque meu irmão jurou que ela seria de boa e que ela não ia atrapalhar o nosso relacionamento porque ela seria bobinha. Só que conforme ele começou a namorar com ela, ele foi falando pra mim as coisas que ela fazia. Ela tava sempre passando a mão nele, sempre se insinuando pra ele. Ela não era nada daquilo. E aí, conforme ela foi confiando nele, ela começou a contar que odiava a igreja, que odiava Deus, que não sei o quê, que ela não acreditava naquilo, que ela não via a hora de se livrar. Ela só não saía da casa dos pais porque ela não podia trabalhar e ela não tinha como se sustentar. Ela tinha repetido de ano, não tinha terminado a escola, enfim, uma confusão e ela não podia sair de casa. Aí nisso, ela e o meu irmão, né, furefaram, ela sequer era mocinha como se achava todo mundo, e meu irmão cada vez mais preocupado com aquilo, porque ela era muito pra frente. Ela saía com um homem casado, ela fazia... Isso tudo ela contou pro meu irmão, falando que queria se livrar desse passado, que agora com ele seria diferente. E nisso, meu irmão foi levando. Eu ficava com um pouco de ciúme, mas eu entendia que precisava daquilo, né? Porque não tinha como ele se relacionar com ela sem furefar com ela, porque ela era pra frente, ela ia querer terminar, né? E não tinha como ele não ter uma namorada, porque o meu pai e minha mãe já estavam desconfiados e a gente também não tinha como sair de casa ainda. Nós estávamos nos organizando pra poder sair da nossa cidade e morar em outro estado, longe os dois, longe dos nossos pais, pra gente poder viver o nosso relacionamento. Mas naquele momento, naquela fase, não era possível. Então esse foi o melhor jeito que o meu irmão achou. Com o tempo, né, de relacionamento com essa menina, ela simplesmente engravidou. No
dia que ela foi contar pro meu irmão que ela estava grávida, porque o que acontecia? Como eles tinham um relacionamento, a menina era tentada, o meu irmão deu a chave de casa pra ela, ela pulava a janela e vez ou outra ela ia lá em casa de madrugada, ficar com meu irmão e tal, ela sempre avisava. Só que ela descobriu que estava grávida, não avisou a ele que ia na casa dele, né, na nossa casa no caso, e ela chegou lá de supetão, de madrugada, abriu a porta e entrou, o que ela já estava acostumada a fazer, só que ele estava no meu quarto comigo. Ela procurou ele no quarto dele, não achou, foi no meu quarto e achou ele lá. E o pior é que naquele dia nós não tínhamos trancado a porta. E geralmente a gente trancava, né? Porque dos nossos pais podia qualquer um entrar. A gente não tinha trancado. Por quê? Essa menina tava empatando, eu e ele já tinha muito tempo. Já tinha mais ou menos umas 2 semanas que eu e ele não tínhamos nada. Porque todos os dias de madrugada ela ia lá pra casa dele. Pra nossa casa, no caso. E aí, nesse dia que ela não foi, a gente aproveitou. Então a gente tava afobada e acabou esquecendo. Quando você pensa que não, tava eu e meu irmão no maior, sabe, maior lovers, assim, a menina simplesmente entra pela porta. Curte, comenta, compartilha pra poder ajudar a blogueira. Ela chegou já falando, eu sabia. Ela entrou pela porta, eu e meu irmão estávamos sem vestes ali no Rally Holly, e ela entrou falando, eu sabia. Só que ela falou, não sabia, baixinho, entrou, fechou a porta. E aí ela falou que se eu e ele pensávamos que estávamos enganando ela, que ela tinha visto mensagem minha e dele no telefone dele, que não sei o que ela já estava desconfiada, e que ela já tinha descoberto há 2 semanas atrás. Por isso que todos os dias ela estava vindo pra nossa casa ficar com ele. Ela já sabia que estava grávida quando ela descobriu que eu e ele estávamos juntos. E ela entrou em desespero porque ela não poderia contar pra ninguém, ela não poderia terminar com ele porque ela estava grávida e ela não sabia o que fazer. Ela não tinha família ali, né? Só o pai e a mãe dela. Então ela sabia que ela não poderia terminar, porque se ela terminasse, ela estaria grávida, os pais dela iam expulsar ela de casa e ela não ia ter sequer pra onde ir. Então ela começou a xingar a gente, falando que a gente tinha que terminar, que isso era um absurdo, né? Que isso era isso, que era aquilo, que era incesto, que era pecado, que não sei o quê. E o meu irmão deixou bem claro que ele não ia abrir mão de mim, né? Que nós não íamos terminar, que nós íamos continuar junto e que se ela quisesse, ela poderia terminar. E aí meu irmão jogou tudo na cara dela, falou que só estava se relacionando com ela pra poder disfarçar o meu relacionamento com ele. Ela entrou em desespero, disse que não tinha escolha e que ela não iria contar pra ninguém. Pediu ajuda pra poder esconder a gravidez. Bom, eu, ela e meu irmão escondemos a gravidez dela o máximo que deu, até a barriga dela começar realmente a apontar, porque ela era muito magrinha. E quando a barriga dela começou, ficou tipo assim, notório que ela estava grávida. Então meu irmão foi lá na casa dela, contou pros pais dela, os pais dela expulsaram ela de casa na mesma hora, não aceitaram de jeito nenhum, porque era um namoro ainda, eles não tinham se casado, então o pai viu como um pecado, que não sei o que, brigou com meu irmão, o pai dela foi pra cima do meu irmão, meu pai e minha mãe teve que intervir, virou aquela loucura, expulsou a menina de casa e a menina foi pra nossa casa junto com o nosso irmão, com o meu irmão. Ela sabia que eu e ele tínhamos um relacionamento, nós não terminamos, nós continuamos, mesmo com ela grávida. Eu não queria abrir mão dele e ela também não. Ela gostava dele e ela não tinha pra onde ir e ainda tava grávida. Ela morou uns meses na minha casa, né? Até que o meu irmão decidiu que iria sair de casa, né? Pra construir a família dele. E ela achou que ia se livrar de mim. Só que ele me levou com ele. Então, basicamente, eu saí de casa, né? Com o meu irmão. Nós falamos com nossos pais que nós íamos dividir um aluguel, porque eu tava trabalhando, ele também seria mais fácil, né? A gente ia conseguir melhor e tal. Que ele não queria ficar na casa dela, dos pais com uma menina grávida, que ela também estava se incomodando, sendo que ela não queria sair de lá, porque sabia que eu ia junto. Nós fomos morar, né, numa casa, eu, ela e o meu irmão. Ele se revezava, né, entre eu e ela sabia, era uma briga, confusão todos os dias, até que o filho dela nasceu e aí ela cansou de ficar nessa briga. Nós sentamos, conversamos os três e chegamos a um acordo, né, botamos regras, colocamos dias, colocamos horários, fizemos um revezamento, basicamente, que já era, só que agora combinado, tudo certinho. E assim nós vivemos. O meu irmão, ele tem um relacionamento com a esposa dele, tem um relacionamento comigo, tudo meio que escondido, porque o filho agora já tá grandinho e não sabe. Eu tenho relacionamento por fora também, mas nada sério. Nós somos o comentário da cidade, né? Porque a gente mora em cidade pequena, então não tem como não ser o comentário. Eles acham estranho eu morar com meu irmão a minha vida toda, né? Porque eu sigo morando com ele, mas ninguém sabe. As pessoas desconfiam, mas ninguém sabe de nada. O amante da minha esposa queria me contar que eu era corno, que nesse rolê que nós somos um macho. Só que ele escolheu a pior forma pra contar que eu era corno. Porque além de eu ser corno, ele ainda me deu um prejuízo assim do tamanho do mundo. Eu falei, precisava disso, Júlio Cleide? Não precisava. Era só chegar e falar, ô Tufão, ó, chifrudo. E eu ia falar, valeu, valeu. Fica pra você, irmão. Mas não, ele resolveu me contar da pior forma possível. Eu era casada há 5 anos, galera. Ó, lua de mel, 5 anos é tempo de botar chifre na cabeça do homem? Ou do homem botar na cabeça da mulher? Não é, gente. 5 anos a gente tá ali, ó, fúria fora todo dia ainda, lua de mel, aquela coisa novinha ainda no casamento. E não que o meu relacionamento não fosse assim.
Então eu não entendi muito bem, porque eu não deixava faltar. Mas a minha esposa era safadona, né, pelo visto. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, né? Tudo tranquilo. Um belo dia, eu cheguei em casa e minha esposa estava desesperada. Sabe, desesperada, andando pra lá e pra cá, não sei o que e tal. Eu falei, amor, tá tudo bem? Cheguei e senti um cheiro forte. Quando eu cheguei, eu senti um cheiro horroroso. Que parecia tá pela casa toda, sabe? Tá pela casa toda. Falei, amor, o que tá acontecendo? E ela chorando, amor. Olha, eu cheguei em casa e você não sabe o que aconteceu. E detalhe, gente, eu nunca desconfiei da minha esposa, tá? Ela era uma mulher, assim, maravilhosa. Eu conheci ela na igreja, tá? Tudo ali no amor. Então, quando eu cheguei em casa, ela tava desesperando. Ela chegava do trabalho primeiro do que eu, né? Eu trabalhava numa cidade, ela trabalhava em outra cidade. Então, ela chegava primeiro do que eu. E quando eu cheguei, as portas da casa estavam abertas, a janela tava tudo aberta. E ela em desespero, não sei o que, amor, olha isso, que não sei o que. Gente, quando eu entrei dentro de casa, eu entendi o que tinha acontecido, o porquê do desespero da minha esposa. Curte e comenta pra parte dos da blogueira. Quando eu fui me adentrando dentro de casa, que a minha esposa meio que tava ali na área, com um pano, fazendo isso e aquilo, e tudo aberto, eu falei, o que tá acontecendo ali nessa residência que é a minha? Entrei e falei, amor, o que foi? Ela começou a chorar, falando, amor, alguém invadiu a nossa casa. Cidade pequena, é tranquilo. Ali tinha só ladrão de galinha. Alguém invadiu a nossa casa e simplesmente jogou cloro em todas as nossas coisas. Cloro, o cheiro era de cloro. Quando eu comecei a entrar em casa, eu senti. E aí eu entrei e tinha cloro espalhado pela casa toda, no chão da casa, assim, muito mal espalhado. Por exemplo, não tinha no sofá, não tinha só no chão, assim. E quando eu entrei no quarto, a minha parte do meu guarda-roupa tava cloro dos pés à cabeça. Jogaram cloro em todas as minhas roupas, todas. Eu perdi todas as minhas roupas. Porque cloro mancha e não sai. E aí minha esposa em desespero, falando que acha que tinha deixado a porta aberta, que alguém tinha feito isso de maldade, que não sei o que e tal, e pipi, popopó e tal. Só que eu achei estranho, né? Porque então a pessoa não gostava de mim, porque as roupas dela estavam intactas. A cama, o sofá e tal, que podia ter manchado, tava intacto. Só tinha cloro nas minhas roupas e no chão. A minha parte do guarda-roupa tava lavada de cloro, tipo, eu perdi tudo. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei, esquisito. Só que assim, não ia passar pela minha cabeça que eu tava sendo corno? Não ia. Ia passar pela sua? Não ia. A gente... Eu tipo, achei estranho. Eu não acreditava que realmente era alguém que tinha entrado. Mas eu também, entendeu? Eu ia falar o quê? Ah, entendeu? Não passava na minha cabeça. Só que eu achei estranho. Eu achei esquisito porque a coisa não tava encaixando. As coisas não tava fazendo a roscaceação. Não tava, gente. Eu fiquei suspeitando. O que eu fiz? Eu vi que ela ficou muito nervosa, a gente limpou tudo, eu perdi todas as minhas roupas. Eu comprei novamente algumas peças de roupa, porque eu não podia comprar muitas, mas tinha que comprar porque eu não tinha nem uma cueca mais pra usar. Passou 3 dias e aconteceu a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Alguém invadiu nossa casa de novo e as minhas roupas estavam todas manchadas. E aí ela começou a falar que era uma brincadeira. Eu cheguei em casa de novo, ela tava naquele desespero, que alguém tava fazendo de propósito, que era alguém que não gostava da gente, que a porta tava arrombada, que realmente a porta estava arrombada, que alguém estava invadindo a nossa casa, era alguém que não gostava de mim e tal, pipipi, começou a inventar uma história. Eu falei pra ela que, né, que eu ia procurar saber quem era, mas não falei nada que eu ia fazer. Comprei uma câmerazinha na internet, coloquei num lugarzinho escondido e comecei a monitorar a minha casa. No 4º dia de câmera, eu entendi o que estava acontecendo na minha residência. Curte, compartilha e salve pra poder ajudar a blogueira de vocês. Aí comenta. Eu já sem roupa, né? Tive que comprar roupa de novo, eu não tinha dinheiro, tive que comprar roupa 2 vezes, porque uma pessoa esqueceu a porta aberta da primeira vez, manchou todas as minhas roupas. Esqueceu, a segunda vez foi arrombado, manchou todas as minhas roupas de novo. Tipo assim, sabe? A dela nada, nem o sofá, nem a cama, só manchava minhas roupas. Aí eu botei a câmera no quarto. Aí no primeiro dia eu fiquei monitorando nada, no segundo nada. No meu trabalho, eu trabalhava aqui assim, um olho no computador e um olho na câmera. Pelo meu telefone mesmo, bisoiando e tal, não sei o que. Pois bem, no 4º dia, eu olhando, ele ficava 24 horas com aquele negócio na câmera. Eu botei bem assim, no meu quarto e botei na entrada da casa. Então eu ficava dividindo ali pra poder ver tudo. A minha esposa saía do trabalho, era 5h30 da tarde. Ela chegava em casa umas 6 horas. Era 2 da tarde e minha esposa estava entrando pela porta de casa. Eu falei, chegou cedo, bonita, e não me avisou. Sendo que ela sempre me avisava. Mas tranquilo, tranquilo. Meia hora mais tarde, minha esposa lá em casa, entrou, foi tomar banho. Eu vi, meia hora mais tarde, meu vizinho pulou o muro da minha casa, porque eu vi. Com uma garrafa de cloro, deixou ela atrás, assim, da minha janela, do jeito que, de janela do meu quarto, que ele só botava a mão assim, puxava, e eu monitorando aqui na câmera, só olhando, botei o celular pra gravar e fiquei só olhando aquela situação. Aí ele entrou, a câmera tinha áudio e tudo, né, ele, mas a minha esposa na minha cama, na cama que eu paguei, na cama que eu paguei a cama, tá, eu que paguei.
ali, ó, furefaro até o toba fazer bico, né? Ah, tô com uma sede no pote que eu fiquei, gente. E eu olhando assim do meu trabalho em choque, o meu chifre ao vivo, com som, com tudo, tá? Fonezinho aqui, ó, trabalhando, digitando e ouvindo minha galha. Calmamente. Eu era frio, eu era seco, eu era o Frozen. Se inspiraram em mim pra fazer o Frozen, porque enquanto eu tava escutando a minha traição e gravando e olhando, eu tava aqui, ó, respondendo e-mail, vendo meus relatórios, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Depois que eles acabaram, porque eu queria ver onde é que entrava o meu cloro e minhas roupas, né? E, gente, eu tinha muito terno, porque eu trabalhava no escritório, então, tipo assim, eu perdi muita coisa. E eu não era milionário, né? A minha esposa, né, saiu pra poder tomar banho e falou pra ele, ó, se comporta, não faz mais aquilo e tal, a gente pode ficar um tempo junto, porque ele tá desconfiando. E aí o meu vizinho falou, não, tudo bem, eu vou fazer nada não, não sei o que e tal. Ela saiu pra tomar banho e deixou ele lá. Ah, vamos tomar banho comigo? Ele, não, vai lá, não sei o que, daqui a pouco eu vou, você sabe que eu não gosto de tomar banho com ninguém. E foi, minha esposa deixou o amante dela lá em casa. Ele botou a mão assim pela janela, pegou o litro de cloro, espalhou pela casa toda, pela casa assim no chão, e nas minhas roupas. De novo. Pouca roupa, tá? Eu tinha comprado pouca roupa. Mas manchou novamente as roupas que eu tinha comprado, gente. Aí eu entendi. Quando a minha esposa saiu do banheiro, ela começou a discutir com ele. Olha aí, o que você tá fazendo? Você quer ficar nessa brincadeirinha de provocando meu marido? Ele tá desconfiando. O que eu vou fazer? Eu tive que arrombar a porta. O que eu vou fazer agora? O que eu vou inventar? Não sei o que. Ele, fala que não sabe quem foi, não sei o que. Porque ele queria que eu desconfiasse que ela estava me traindo. Ele queria me contar que eu era corno. E de todas as formas que ele escolheu mostrando todas as minhas roupas. Eles terminaram lá de se despedir. Ele espalhou cloro pela casa toda, não sei o que, mesma coisa. Cheguei do trabalho como se nada tivesse acontecido, com tudo gravado no meu telefone. E quando eu cheguei, tava minha esposa com aquele teatro chorando, não sei o que. O que foi, meu amor? Amor, entraram aqui de novo, olha o estado que tá, mancharam a sua roupa. Eu peguei meu cellphone, só botei assim pra ela ver. Eu falei, tu achou que eu não ia descobrir, né, ô piolenta? Tranquilo, falei, arruma, limpa aí o chão, tá? Que eu vou ali e já volto. Fui lá no meu vizinho com o celular na mão e falei pra ele, ó, você vai me dar o dinheiro de todas as roupas que eu perdi. E ele começou a rir, falando que não ia dar, porque ele queria mesmo me contar que eu era chifrudo, que não sei o que eu era corno, porque ele queria ficar com ela. Dei uma peia nele. Eu dei uma peia tão bem dada que ele falou, não, cara, eu te dou o dinheiro, tá? Ele me deu o dinheiro, eu botei ela pra fora, daí os dois estão juntos. Mas pelo menos eu recuperei o dinheiro das minhas roupas, comprei várias roupas novas. Meu marido ofereceu um emprego de garçonete pra minha irmã. E aí um dia ela me ligou e falou que ia entrar em live e que eu tinha que assistir aquela live. Que ia ser muito rápido, que era pra eu parar tudo que tava fazendo e assistir. E, gente, quando a live começou, olha... Eu era casada há 10 anos e eu e meu marido, nós tínhamos um bar na minha cidade, sabe? Era uma cidade pequena, então meio que o nosso bar virou aquele ponto, assim, que todo mundo ia. Eu tinha uma irmã que ainda morava com meu pai e com a minha mãe. Ela trabalhava, né, num restaurante, só que acabou que o restaurante fechou e ela quis começar a trabalhar de novo. E começou a pedir ajuda pra gente e tal. E meu marido ofereceu um emprego pra ela. Falou, vai trabalhar no nosso bar de garçonete, tá precisando, o local tá sempre cheio e não sei o quê. O bar basicamente tinha acabado de iniciar, a gente tinha mais ou menos 1 ano, era novo ainda. Nós demoramos muito juntar dinheiro pra poder abrir aquele bar. Mas não, Jurandir, conseguimos. A minha irmã topou e falou, não, tudo bem e tal, vou trabalhar assim, porque a gorjeta era muito boa. E com isso, a minha irmã começou a trabalhar no bar do meu marido. Do meu marido não, amor. Meu e do meu marido. Passou mais ou menos 1 ano que a minha irmã tava trabalhando lá. Ou seja, tinha 2 anos que o nosso bar tava funcionando. O nosso bar começou simplesmente a ir à falência, sabe? Ele começou a passar por maus bocados. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque o nosso bar, ele era muito frequentado. Ele vivia cheio. Então, pra mim, não fazia sentido estar indo à falência. Mas todas as vezes que eu ia ver o que tinha no estoque, o valor que tinha no caixa, as coisas não batia. E aí meu marido falava que tinha muito lá, que as pessoas eram muito encrequeiras, que as pessoas pegavam muito fiado, enfim, ele inventava tudo quanto é desculpa. E eu comecei a desconfiar, só que eu não sabia o que fazer, sabe? Eu ajudava ele a administrar, mas eu não entendia muito bem. Eu sei que começou a faltar coisas em casa, porque basicamente o bar estava indo de mal a pior. Até que um belo dia, a minha irmã, que trabalhava lá já tinha 1 ano e pouco, me ligou e falou, irmã, eu vou abrir uma live agora, e eu preciso que você pare tudo que você tá fazendo pra você poder ver essa live, porque vai ser muito rápida, porque ela vai cair. Eu falei, mas garota, você não tá atrapalhando isso que ela... Cara, só faz o que eu tô pedindo. Eu falei, tranquilo, peguei o meu telefone e fui no perfil dela. E aí a live começou. Curte, comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. A minha irmã, ela trabalhava com internet, sabe? Então ela não tinha muita memória no telefone dela. O telefone dela vivia lotando. E aí eu não entendi o porquê que ela pediu pra eu poder assistir essa live dela. Ela vivia em live. Até que eu peguei meu telefone, parei, sentei no sofá e fui ver. A live começou com o rosto dela fazendo assim e entrando no escritório, né? Eu conheci o local, era o escritório do meu marido. Ela entrou pra poder levar alguma bebida.
Tinha outras pessoas na live, mas sabe aquelas pessoas que iam entrando e saindo porque via que era uma live que não tava fazendo sentido? Então, ela era bem conhecida ali na minha cidade, então tinha muita gente entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, até que ela entrou, né, serviu a bebida, tava o meu marido e uma mulher, que eu não sabia quem era, como se eles estivessem fazendo algum tipo de reunião, sabe? E aí ele falou, cumprimentou minha irmã, a minha irmã deixou as bebidas e ele começou a conversar com ela como se estivesse conversando coisas assim do trabalho. Não, então, tem os preços disso, daquilo, eu acho que dá pra repor, assim, como se ela fosse, tipo assim, aquelas pessoas que têm estoque. E minha irmã saiu, só que quando ela saiu, ela deixou o telefone dela em cima, filmando o local. E saiu. E nisso ela foi acompanhar a live, depois ela me contou, pelo telefone de outra funcionária. Foi mais ou menos uns 15 minutos até realmente começar alguma coisa. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, mas fiquei interessada em ver o meu marido ali com aquela mulher, então eu continuei assistindo, né, a live. E aí nisso, gente, já tinha um monte de gente na live comentando, né, sobre a live, até que a menina simplesmente falou, cansei desse papo, que não sei o que, de estar só nessa enrolação e tal. E ele começou a falar, cara, a gente tem que pelo menos decidir alguma coisa, né? Conversar sobre alguma coisa, porque elas vão acabar desconfiando. A gente tem que dar uma disfarçada, eles podem estar escutando atrás da porta. Como se eles realmente estivessem discutindo, tipo assim, dele ser o bar e ela ser a repositora e tá discutindo o que ia coisar e tal. E aí ela começou a se embolar no assunto, porque provavelmente ela não era e não entendia. E aí, do nada, a menina subiu em cima da mesa, foi pra cima do meu marido, começaram ali a se beijar, que não sei o que. Quando eles foram tirando as vestes, a live caiu. Só que aí eu já tinha visto tudo, né? O que precisava ver. Quando a live caiu, a minha irmã pegou a chave mestra, porque tinha uma chave que abria todos os locais, né, do nosso bar, entrou. O meu marido beijando a outra localmente lá, sem vestes, ela entrou. E ele, que isso? Como você entra assim? Pega a chave, abriu a porta, isso é um absurdo. Minha privacidade e tal. Ela falou, não, fique tranquilo, isso aí ela me contou depois. Só vim pegar meu telefone, o que tinha pra ver aqui, já viu. E ele falou, como é que é? Ela falou, fica tranquila. Pegou o telefone e foi pra minha casa, né, correndo, porque meu marido meio que começou a colocar a roupa pra poder ir atrás dela. E aí, quando chegou na minha casa, né, eu em choque, obviamente, vi a live em choque, assim, comecei a chorar, eu gostava muito do meu marido. E aí ela entrou em casa, né, era rapidinho, o bar não era longe, e ela começou a falar, olha, eu não filmei pra te mandar, porque eu não tinha espaço e não ia dar tempo de eu apagar, porque a mulher tinha acabado de chegar, eu tinha que pegar a bebida e tinha que ir embora. Então eu preferi fazer uma live, assim você viu, basicamente eu vi a cidade inteira, viu? E aí ela me contou que o bar estava indo de mal a pior, porque ele dava bebida de graça pra todas as mulheres que iam pra lá, que elas consumiam, usavam o bar à vontade e ninguém pagava nada, e que ele tinha um monte de amante, mas que ela não tinha como me provar, e ela foi descobrindo aos poucos, e essa foi a única forma. Quando ela começou a me contar, Jurandir chegou lá em casa, desesperado, não é mesmo? Porque assim que ele saiu, os funcionários contou que tava tendo uma live dele traindo, né, a corna aqui. Eu botei ele pra fora, ele tentou ir pra cima da minha irmã, virou aquela confusão, meu pai e minha mãe veio, todo mundo gritando, não sei o que. Viramos os comentários da cidade, me separei dele, tomei o bar dele, hoje o bar é meu e hoje em dia o bar foi pra frente, graças a Deus. Tô sozinha, moro na minha casa, minha irmã continua trabalhando comigo e ele ficou lascado por aí. Minha irmã de 15 anos pediu pra poder fazer a noite das meninas na minha casa. A princípio, eu não queria deixar, mas eu acabei dando uma chance. Eu tinha uma irmã de 15 anos e, gente, ela era terrível. Ela era muito pra frente. Eu era casada, né, há 2 anos. Eu tinha recém saído de casa. Eu fui noiva durante 7 anos. Construí a minha casa. Fiz uma casa muito grande junto com o meu noivo, né? E nós só nos casamos e só nos mudamos quando a casa já estava pronta. E aí eu fui morar com meu noivo, com meu marido. No caso, a gente se casou. Ela continuou na casa com meus pais. E ela sempre foi muito atentada, muito foguenta. Então eu meio que cortava intimidade com ela, principalmente relacionada ao meu marido. Mas meu marido nunca deu muita confiança pra ela. Nunca foi de falar com ela. Passou-se, né, esses 2 anos que eu já estava morando lá, 2 anos de casada, ela veio conversar comigo e me pediu pra poder fazer a festa do dia das meninas lá em casa. Porque elas sempre faziam essas festas das meninas com as amigas da escola dela e toda noite, basicamente assim, uma vez por semana, era na casa de alguém, né? E que dessa vez seria na casa dela. Só que lá em casa era muito pequeno. Onde eu morava, né, com os meus pais era muito pequeno. E ela perguntou se poderia fazer na minha casa. A princípio, gente, eu não queria deixar. Eu não queria deixar porque eu não confiava nela. Minha irmã era muito pra frente. Botar um monte de adolescente dentro de casa. Só que aí meus pais conversaram comigo, pediram, falaram que era importante, que sempre era na casa das amiguinhas, nunca era lá em casa e tal. Que ela pediu, que ela já tinha dito não pras amiguinhas várias vezes. Eu acabei cedendo pelos meus pais. Falei, não, tudo bem, vou dar uma chance. Ela nunca fez nada de errado comigo. Eu só sabia que ela era muito pra frente, ela era muito foguenta, né? A gente ficava sabendo dos boatos na cidade, as coisas que ela fazia na escola, as coisas que ela fazia pela rua com as amigas dela. Meus
pais tentavam prender, mas prender adolescente é impossível. E aí eu deixei, né, ela fazer essa noite das meninas na minha casa. Conversei com meu marido marido falou que não, que tudo bem, que elas poderiam fazer. Chegou o dia da festa, né, eu estava em casa preparando tudo, né, eu tava de folga. Era uma sexta-feira, até que o meu patrão me ligou, dizendo que eu precisava ir pra empresa com urgência, que a gente ia entrar numa reunião de mais ou menos 1 hora e que não poderia ser por cal. Que eu tinha que ir pra lá, e eu acabei indo. Quando eu voltei, curte e comenta a parte dos meus vídeos da blogueira. O meu medo era deixar um bando de adolescentes, era mais ou menos umas 8 amigas de 15 anos dentro da minha casa. O meu marido, ele tava trabalhando, e aí o que eu fiz? Eu liguei pro meu marido e falei, amor, olha só, vou ter que ir pra uma reunião, tá? O meu chefe pediu pra ir pra lá, vai durar mais ou menos 1 hora, 2 horas, 1h30. Vou deixar as meninas sozinha, tá? Elas já chegaram, já arrumei tudo e tal. Vou deixar as meninas aqui. Você chega sempre mais tarde mesmo. Quando você chegar, eu já vou estar em casa. Mas qualquer coisa eu te aviso. Ele falou que não, que tudo bem e tal. Que ele ia trabalhar até mais tarde. Porque eu também não queria deixar meu marido em casa com 7, 8 adolescentes. Só que o meu marido, ele trabalhava sempre, tipo assim, até 9 horas da noite. Era 7 horas quando eu tive que ir pra empresa. Então daria tempo de eu ir e voltar. Ou eu estaria chegando junto com meu marido, ou eu chegaria primeiro do que ele. Conversei com a minha irmã, falei pra ela que eu ia ter que dar uma saída, uma reunião rápida, mas que eu ia voltar e tal, que era coisa de 1, 2 horas. Ela falou que tudo bem, falei que tava tudo preparado, comida, filme, não sei o que e tal. Eu tinha reservado um quarto pra elas poderem dormir, joguei colchão, sabe, edredom de bichinho. A gente preparou tudo, ela veio, trouxe muitas coisas junto com ela também. A gente preparou tudo, liberei a festa na piscina, porque minha casa tinha piscina, falei que elas podiam entrar, ficar na piscina, tudo bem e tal. Só falei pra elas tomarem muito cuidado. E fui pra reunião. Gente, a reunião durou 2h30. Saí da reunião correndo, levei mais ou menos meia hora pra poder chegar em casa. Só que eu tinha mandado mensagem pro meu marido quando eu vi que a reunião ia demorar mais do que eu achei que demoraria, falando que eu ia me atrasar, que eu ia chegar mais tarde, que ele poderia demorar um pouco mais na rua, ir pra casa de um amigo, fazer o que ele quisesse, porque eu demoraria mais a chegar. Gente, em vez de eu mandar o meu marido ir pra casa pra poder olhar as meninas, eu não queria que ele fosse, porque eu fiquei com aquele, sabe, aquela coisinha assim, aquele pé atrás de um bando de adolescente. Meu marido falou que não, tudo bem, que ele ainda tava trabalhando, que ele provavelmente chegaria junto comigo. Gente, quando eu fui chegando em casa, eu cheguei, abri a porta e tava simplesmente um monte de luz, que eu não sei de onde saiu, sabe? Assim, na área da piscina, um monte de luz. Tinha um tapetezinho, assim, como se fosse um tapetezinho vermelho. Aí eu fui entrando pé com pé, a música tava alta, né? Só que a questão é que eu falei pro meu marido que eu ia ainda demorar mais ou menos 1h30 pra poder chegar em casa. E não demorei essa 1h30. Então eu cheguei pé com pé. Eles estavam de costa pra mim, né? Eu tava aqui meio que de lado. Meu marido estava sentado numa espreguiçadeira. Aquelas cadeiras que ficam em volta da piscina. Então, ele tava sentado numa dela. Chega, tava com a mão assim, ó. Deitada assim. E aí uma música tocando. Eu fiquei parada em pé olhando. Simplesmente saiu uma adolescente sem roupa nenhuma. Sem roupa, saiu desfilando pra ele, voltou, veio a outra desfilando e voltou, veio a minha irmã desfilando e voltou, às 8 do jeito que vieram o mundo desfilando pro meu marido sem vestes. Quando eu vi aquilo, gente, eu fiquei em choque, eu não acreditei. Eu comecei a gritar. Falei, o que é que tá acontecendo aqui? Meu marido tomou um susto, ficou pálido, porque, né, ele não sabia, né, que eu tava chegando. Começou a tentar inventar desculpa, falando que tinha chegado, que elas botaram ele sentado ali, falando que ia fazer uma surpresa, uma brincadeira, e ele acabou aceitando e ficou sentado ali esperando até que elas começaram a sair sem vestes. Só que eu estava lá desde a primeira que saiu sem veste, e ele não teve reação nenhuma de que isso, que absurdo, sai daqui, bota uma roupa. Eu olhei pra cara e falei, mesmo, Jurandir, mas que coisa que tu não teve uma reação de surpresa? E aí a minha irmã começou a falar que era mentira, que ele que tinha tido a ideia e que ele chegou falando que era pra elas fazerem um desfile sem roupa pra ele, no caso, né? E ela topou. A minha irmã, dois safados. Começou aquela discussão, ele falando que era mentira, ela falando que era mentira, só que pela reação dele eu vi que era verdade, né? Porque eu cheguei e vi ele aproveitando o desfile. Dei uma peia na minha irmã, dei uma peia no meu marido, botei todo mundo pra fora. E detalhe, todo mundo sem vestes. Um bando de adolescentes sem vestes na porta da minha casa. As amigas da minha irmã eram terríveis que nem ela. Liguei pra pai de cada um e falei, ó, pode vir buscar sua filha que tá ali no portão pelada. Os pais vieram buscar, levaram embora. Me separei do meu marido, contei pros meus pais o que aconteceu. Até hoje eu não falo com a minha irmã, mas foi assim que eu descobri. Cara chifruda. O dia que eu falei pro meu marido que eu pretendia virar usuária de coisas ilícitas pra poder justificar um chifre. Ai, mas como assim? Me pegou do pulo. Eu tive que inventar uma história ali rápida, prática, e acabei inventando a primeira que me veio na minha cabeça, gente.
Eu era casada há 5 anos e o meu marido, ele era usuário em recuperação. Ele já tava, tipo assim, 10 anos limpo. Isso pra ele era um assunto muito delicado, era um assunto que ele se importava muito, sabe? Ele passou momentos muito difíceis na vida por conta das escolhas que ele fez. Enfim, ele resolveu, né, ficar limpo, eu tô pra igreja e tal. E aí a gente se conheceu, nós nos casamos, ele me contou as histórias dele, como que foi. E aí a gente foi morar junto. Eu comecei a fazer uma faculdade. E olha, gente, e lá eu conheci um garoto, né, que ele era assim mais ou menos da minha idade. Eu era um pouco mais nova que meu marido, ele era da minha idade. Eu já tinha mais ou menos 5 anos de casada quando eu decidi fazer a faculdade. E esse menino começou a me dar umas ideias, começou a conversar comigo, não sei o que e tal. Eu falei pra ele que eu era casada, mas que isso não impedia de nada, porque eu era meio assim pra frente. Aquela coisa assim, se ele me trai, a gente tá aqui, se ele não me trai, é bom que eu tô na frente. Só que o meu marido, ele era um cara muito assim, religioso, sabe? Que dava muita importância pra essa questão de tá limpo. Não que isso não fosse importante, né? Mas ele vivia fazendo esses negócios de ONG e tal, religioso. Ele meio que vivia pra aquilo, sabe? E eu era nova. E ele me deixava em casa, muitas das vezes, sozinha, sabe? Pra poder cumprir com os compromissos da igreja, com os compromissos da ONG, com isso, com aquilo. E ele era bem conhecido. E aí eu comecei a conversar com esse menino, né? Que não dá assistência pra concorrência. A concorrência chegou, a gente começou a conversar. A concorrência era um gatinho. E ele me convidou pra poder ir pra casa dele. Ele, não, vem aqui pra casa e tal. Como eu falei pra ele que era casado e que não estava a fim de relacionamento com ninguém, que era o tchaca na mochaca e tchau, ele falou, não, então vem aqui pra casa, não sei o que e tal. E eu topei. Acordei linda e bela, falei pro meu marido que eu ia pra faculdade e fui pra casa dele. Peguei um táxi e fui pra casa dele. Gente, quando você pensa que não, curte e comenta pra parte 2 da blogueira. Peguei o táxi, fui da minha casa. Ele morava, tipo assim, 3 bairros do meu, sabe? Não era longe, também não era perto. E aí fui de táxi, tranquilamente. Cheguei na casa dele, desci na porta da casa dele e entrei. Ali a gente ficou conversando, não sei o que e tal, tomamos umas biritinhas, não sei o que. E fomos. Lindo, maravilhoso. Tomei um banho. Tomei cuidado pra não molhar o cabelo, porque você sai de casa com o cabelo seco, chega com o cabelo molhado, é meio complicado e tal. Tomei todos os cuidados. Peguei o meu carro de volta e fui pra minha casa. Meu marido estava no trabalho, eu não trabalhava, ele era o provedor da família, a faculdade eu passei pra pública. Até aí, tudo ótimo, tudo lindo, fui feia a tarde toda, a manhã toda, tudo, o dia inteiro. Eis que o meu marido chega em casa, da igreja, aí vira pra mim e fala assim, onde é que você foi hoje? Amor, o Toba trancou que não passava o Wi-Fi. Aí ele falou assim, você foi onde hoje? Eu falei, ué, mano, como assim? Fui na faculdade. E você foi na faculdade? Eu, direto pra faculdade? Você passou o dia inteiro na faculdade? Eu falei, não, deu meu horário, eu vim pra casa. Sonsa, que o Toba não passava, nem respirava. Mas eu, mantive aqui minha postura. Eu falei, pô, mas tá semana de prova, complicado, tava pra casa sempre pra poder estudar. Ele falou, entendi. Aí ele virou e falou assim, me pegou no pulo. Não, porque tem um amigo, sempre tem um amigo que mora em tal bairro, falou o bairro do menino, eu já comecei a me tremendo todinha na minha cabeça, meu Deus do céu, o que eu vou falar pra esse homem? E aí a gente tava conversando, ele me mandou uma foto porque ele disse que te viu descendo de um táxi na porta da casa dele, na porta ali de onde ele mora. Eu falei, não, amor, não devia ser eu, não. Aí ele pegou o telefone, mas ele tirou uma foto. Era eu. Dava pra ver, o cara devia ter um iPhone 15 Pro Max, porque dava pra ver nitidamente que era eu, minha cara, meu cabelo, a roupa. Tem a roupa que eu tava, e ele me viu de manhã saindo, né? Eu fiquei olhando pra cara dele assim, gente, olha, me tremendo toda. Aí eu só olhei pra cara dele e falei assim, você tá desconfiando de mim? Sonsa, toda errada, você tá desconfiando de mim? Ele falou, não tô desconfiando de você, eu tô te questionando. Porque meu amigo me mandou uma foto de você descendo de um táxi, ali no bairro dele, até onde eu saiba, você não conhece ninguém de lá. Aí o que eu fiz? Eu olhei bem pra cara dele e fiz assim, não acredito nisso. E saí. E me tranquei no banheiro. Pra quê? Pra eu ter tempo pra poder pensar. Pra eu poder... O que eu ia fazer ali naquele desenrolo? Meu marido começou a bater na porta, pra gente conversar, que não sei o quê. Aí eu saí. Comecei a chorar, joguei água no olho e tal, não sei o quê. Comecei a chorar. E ele falou, você vai me explicar o que tá acontecendo? Tal. Eu falei, olha, amor, eu não queria falar com você, porque eu não queria te decepcionar. Eu não queria que você ficasse triste comigo, tá bom? Mas eu vou te contar o que tá acontecendo. Estou em semana de prova, como você sabe. Eu não tô conseguindo estudar, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo fazer nada. Então eu tô ficando com sono quando eu tô estudando, não tô conseguindo estudar direito. Então eu tava precisando de um estímulo. Não queria falar com você, tá? Mas fiquei sabendo com a galera da faculdade que tinha um cara que vendia da boa, pura, da branca. E que aquilo te deixava ligadona. E eu estava precisando pra estudar. Chorando, tá? Chorando. E aí eu acabei me rendendo e fui lá comprar com essa pessoa que eles me deram o endereço. Eu meti dessa série porque eu usei a única coisa que eu sabia que ia atingir ele no peito. E aí eu falei, mas, porém, entretanto, todavia, no meio do caminho, né, quando eu estava voltando, porque o amigo não falou a hora que eu voltei, ele não me viu voltando, ele só me viu entrando. E aí eu falei assim, no meio do caminho, né, eu passei por uma, acho que foi blitz, uma coisa assim, fiquei com medo e joguei pela janela. Amanhã eu vou voltar lá de novo, não tô arrependida, eu tô precisando, o que comecei a contar todo mundo.
uma lorota. Gente, aquele homem começou a chorar, falando pra mim que não, que isso não existia, que ele me ajudava, que a gente podia estudar junto, que eu não podia fazer isso, que eu ia acabar com a minha vida. Que bom que ele me contou, que foi Deus que mostrou pra ele poder me impedir de fazer um negócio desse, que ele agradece um amigo dele que tava lá, que não sei o que, começou a falar. E eu assim, amor, você tá certo. No fim, eu pedi desculpa por ter mentido pra ele, disse que não queria preocupar ele, porque eu sabia o quanto isso era importante pra ele, mas eu estava desesperada. Nós choramos juntos, oramos e foi isso. Eu larguei o meu marido, o meu namorado e o meu amante pra poder ficar com o meu cunhado. Só que no final, eu cresci numa família onde eu via o meu pai traindo a minha mãe na cara dura, sabe? Pra ela ver, pra cidade toda ver, nós morávamos em cidade pequena, era eu e minha irmã, meu pai e a minha mãe. E basicamente o meu pai, ele não tinha um pingo de vergonha. Porque ele traía minha mãe com a cidade toda e a minha mãe aceitava. Porque ela acreditava em que mulher não podia separar do marido. Tempos antigos, né? Tempos antigos. E aí eu sempre tive na minha cabeça, eu via minha mãe sofrendo com cada traição, que eu nunca ia aceitar isso de um homem. Que eu seria 10 vezes pior, que quando o homem pensasse em me trair, eu já teria 15 na fila. Então eu sempre fui muito pra frente, eu sempre fui muito esperta. Eu nunca quis ser boba de homem, nunca quis. Arrumei meu primeiro namorado, com quem eu chifrava ele com não sei mais quantas pessoas na existência do mundo, né? Só que ele não sabia. E aí eu me casei com ele, mas aí depois eu me arrumei um outro namorado. Depois do namorado eu arrumei um amante. Eu levava muito a sério aquele ditado: quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois, né? Eu sempre levava assim e eu pensava na minha cabeça, se ele me trair, nós estamos no kit. Se ele não me trair, é bom que eu tô na frente. E eu sempre fui aquela pessoa que quando eu começava um relacionamento, eu falava que não gostava de expor relacionamento em rede social, que era mais low profile, que gostava de postar só coisa minha e tal, e afins. E acabava cobrando uma confiança muito grande em mim. Tipo, ó, eu nunca te dei motivo pra desconfiar de mim, então você não vai desconfiar de mim. Tudo isso porque eu já sabia que eu não tinha só ele, que ia ter ele mais 10. Então, com isso, eu consegui engabelar todos eles. Não era tudo da mesma cidade. Cada um morava na sua cidade. Eu ia pra lá, sabe? Falava que ia trabalhar, ia pra casa de um. Falava que ia passar a noite na casa de um amigo, ia pra casa de outro. E por aí eu ia levando a vida. Até que um belo dia, minha irmã chegou com um namorado muito bonito. Minha irmã era um pouco mais nova que eu. Ela ainda morava com os meus pais. E ela tava muito apaixonada por esse menino. Parece que ele já tá ficando um bom tempo. E ela se casou com ele. Eu achava ele a coisa mais linda do mundo. E com isso passou mais ou menos aí uns 4 anos. Esse meu cunhado, gente, ele era muito gato. Minha Nossa Senhora da bicicletinha. Quando eu vi ele, subiu um fogo no meu tubinho. Só que aí eu me controlei, né? Porque ele era marido da minha irmã. E eu tava cagando e andando pra minha irmã, porque a verdade é que eu pouco tinha consideração por ninguém. Eu e minha irmã, a gente não tinha uma relação, assim, muito amigável, né? Era ela no canto dela, eu no meu canto. A gente sempre foi assim. E aí, mas eu fiquei no meu canto que eu pensei, bom, eu nunca envolvi família, né? Porque aí tem mais chance de ser descoberta. E sem contar que ele também era meu cunhado, ele nunca me daria bola, porque ele parecia ser muito apaixonado pela minha irmã, mal sabendo eu que ele era tão sonso quanto eu. Os meses foram se passando e ele começou a me dar umas olhadas. Ele me seguiu na rede vizinha com outro perfil que a minha irmã não tinha, né? E as coisas foram acontecendo. Ele começou a curtir meus stories. Ele tinha 2 perfis, um que me seguia, um que seguia minha irmã. Começou a curtir meus stories, começou a comentar uma coisa ali, uma coisa ali. Porque quando ele me dava umas olhadas, eu dava umas olhadas nele também, né? Que é pra falar, tipo assim, eu presto pouco também. E aí uma coisa foi levando a outra, nós começamos a nos relacionar. Sempre que eu tinha oportunidade, a gente dava uns amassos. Começou, né, dando só uns amassinhos. Depois a gente passou a ir pra casinha, né? A coisa ficou mais séria, que a gente começou a praticar o ato. E a corna da minha irmã, corna do meu marido, corno do meu amante, corno do meu namorado, ninguém desconfiava de nada. Só que eu e esse cunhado, nós tínhamos uma química, gente, era absurdo. Era tudo muito bom, então a gente gostava de ficar um com o outro, a gente acabou passando mais tempo junto. E aí eu, vividona, cria de rua, né, cometi aquele erro fatídico que a gente não deve cometer. Eu fui me apaixonando. Escutei aquela música da Pablo Vittar. Kenga também ama, Kenga também chora, Kenga também... E me apaixonei pelo meu querido cunhado, misturei uma coisa na outra. Só que eu sempre fui muito transparente, né? Assim, mais ou menos. Mas com o meu cunhado, eu era muito transparente. E aí eu contei a ele que eu estava gostando dele, né? Que eu estava apaixonada por ele. Até pra gente ver se ia dar pra continuar mesmo, ou se ia meter o pé, se era melhor separar. Já contei logo. E aí a minha surprise veio porque ele falou pra mim que tava sentindo a mesma coisa e que não sabia como me falar. E aí, gente, eu já tava meio que desanimando do meu namorado e meio que desanimando do meu amante. E ambos estavam reclamando que eu não estava dando atenção. Eu praticamente estava dando atenção, assistência pro meu marido e pro meu cunhado. Beleza, um se declarou pro outro, a gente contou, não sei o quê, e a gente ficou naquela, o que a gente vai fazer. Mas nós conversamos e decidimos esperar um pouco pra ver se era isso que a gente queria mesmo. Porque ele tinha vida com a minha irmã, eu tinha vida com meu marido, né? Era um tiro no escuro e a gente resolveu esperar, não colocar a carroça na frente dos burros e esperar.
Passou mais ou menos uns 3 meses e a minha irmã separou dele do nada. Do nada. Ela não havia descoberto sobre a gente. Ninguém soube por que ela separou. E ela separou e se mudou. Ela saiu correndo da nossa cidade. Ninguém sabia o porquê, nem o motivo daquele término. Ela só pegou as coisas dela, saiu de casa e foi embora e nunca mais deu notícias. E quando eu perguntava pra ele o porquê que minha irmã tinha ido embora, o que tinha acontecido, e ele falava que não sabia o motivo, que ela só terminou, que devia ter outro. E quando eu perguntava pra minha irmã, assim, porque a gente se falava mais ou menos, ela não conversava comigo sobre, falava que não queria falar sobre isso. Eu sei que ela tinha se mudado. E poucas vezes eu falei com a minha irmã. Depois ela simplesmente sumiu. Eu continuei com meu cunhado, mas sempre ex-cunhado agora, mas sempre com aquele mistério do porquê ele e minha irmã tinham se separado. Só que aí ele começou a me cobrar que eu me separasse do meu marido, já que ele não era mais casado. E eu fiz. Só que aí eu descobri o porquê que a minha irmã se separou dele. Vocês não têm noção do porquê. Curte, comenta, compartilha nos blogs de vocês. Quando meu cunhado começou a me cobrar, meu ex-cunhado começou a me cobrar que eu terminasse com o meu marido, eu já meio que tinha terminado com o meu namorado e com o meu amante, né? Tinha deixado pra lá, até porque não era nada, tipo assim, muito sério. Era mais sério, assim, em relação ao meu marido mesmo. E as pessoas que eu ficava fora, o meu namorado, meu marido, meu noivo, meu amante, tinha uns peguetezinhos que eu ficava, eu também deixei de mão. E aí ele começou a me apertar, falando que eu tinha que escolher, que não sei o quê, porque senão ele ia arrumar outra pessoa e tal, não sei o quê, que era aquele momento que a minha irmã tinha saído de casa, a casa que eles moravam era dele, que eu podia ir pra lá, que não sei o quê, que a gente podia chutar o balde e tal. E eu sempre ficava naquela, poxa, mas minha família, né, vai todo mundo descobrir, caramba, vai ser um escândalo na cidade. E ele começou a falar, cara, você tem que parar de ligar com o que os outros pensam. Ou você fica comigo, ou tu fica com ele. E aí eu resolvi ir fazer o quê? Ficar com meu cunhado, porque eu não consegui mais engambelar ele, porque ele começou a me apertar. Eu fui, conversei com meu marido, falei que não tava feliz, que queria me separar, não sei o quê. Ele não ficou surpreso, porque ele falou que tava notando o meu afastamento em relação a ele, que ele não estava surpreso, que não sei o quê. E eu achei esquisito, que ele ficou super de boa, falou que tudo bem, que ele entendia e que a gente se separava. A gente se separou, né? Eu voltei pra casa dos meus pais, a princípio, esperei um mês, deixei a poeira baixar, chutei o balde e fui morar com o meu cunhado. E aí veio, amor, o bafafá de toda a situação, porque explodiu a história, a cidade toda ficou sabendo, meus pais, afins, virou aquele absurdo, não sei o quê, muitas pessoas me julgando, mas eu tava feliz, tava cagando e andando. Meu cunhado tinha um cash money como meu marido também, eu não teria que me preocupar com essa questão. E fui viver minha vida com o amor da minha vida. E só pra vocês terem uma noção, eu não tava nem traindo ele. Só pra vocês terem uma noção de tanto que eu tava gostando dele. Cria vividona, em vez de seguir no meu plano, que foi a minha vida toda, não. Resolvi fazer o quê? Mudar, resolvi me apaixonar. E aí, tranquilo, um belo dia, né? Mais ou menos 2, 3 dias depois que eu tinha ido morar com meu cunhado, que explodiu, que todo mundo tava sabendo, né? Era meio-dia, o sol rachando de um sábado, quando meu marido começou a fazer escândalo na porta de casa, na casa que eu tava morando com meu cunhado. E o pior é que eu, inocentemente, achei que o escândalo era relacionado a mim, a tchutchuquinha dele, que tinha assumido o relacionamento com o cunhado. Aí que você se engana. O negócio... Ele chegou lá na porta gritando, berrando, eu não acredito que você fez isso comigo, que não sei o que, saiu pra fora, eu e meu cunhado, que agora no caso era meu marido, e ele começou a gritar. Só que eu reparei que ele não tava olhando pra mim, ele tava olhando pro meu cunhado. E aí eu pensei, mas eles eram amigos, então vai ver por isso. Não, queridas, não. Os dois começaram a discutir e meu cunhado vira e fala a seguinte frase: você não me escolheu, ela me escolheu primeiro. Meus amigos, o meu marido era bi. Meu cunhado também, e ninguém sabia. E o meu cunhado, ele não deu em cima só de mim, ele deu em cima do meu marido também. E os dois começaram a se relacionar também. E o porquê que a minha irmã foi embora? Porque a minha irmã descobriu que ele e o meu cunhado, né, o meu cunhado e o meu marido estavam se pegando. E ela não queria me contar. Então ela se separou e foi embora. Tipo assim, ela não queria estragar o meu relacionamento. Sendo que eu também tinha um relacionamento com o marido dela. E aí eu descobri que eu era corna dos dois. Agora olha que absurdo. E o meu marido também estava gostando dele. E ele também estava pedindo pro meu marido me deixar pra poder ficar com ele. Ele tava vendo quem que ia ficar primeiro. Ele não queria decidir. Então o que ele fez? Ele começou a apertar os dois. Quem decidisse primeiro seria com quem ele ficasse, porque ele gostava dos dois. E a vida é isso aí. Às vezes a gente acha que é esperta, mas vê um canhão e é 10 vezes mais esperta que eu. Eu me separei, né, do meu cunhado, não aceitei porque eu não estava chifrando ele, então não ia tomar aquele chifre grátis. Me separei, ele também não ficou com meu marido, porque o meu marido também não aceitou que ele tinha um relacionamento comigo. O meu cunhado foi embora da cidade, eu continuei na casa que ele tava, que eu tava, né, ele foi embora. E é isso, gente, e é isso. No fim, eu também fui na tarraqueta. Mas o que você fez em relação a isso? Arrumei outro, hoje eu tô com outro, vida que segue. Você acha que traição tem prazo de validade?
Bom, por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu sou casada, já tenho alguns anos, e eu achava que eu conhecia o meu marido até alguns meses atrás. Quando eu conheci o meu marido, eu não queria nada sério com ele, até porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, então eu queria ficar um tempo ali sozinha. Porém, acabou que ele conseguiu me conquistar com um jeitinho perfeito que ele tinha. A forma com que ele mostrava me amar, a forma que ele me desejava, a forma como ele me tratava, tipo assim, era Deus no céu e eu na terra. Sempre fazendo de tudo por mim, e quando eu digo tudo, é tudo, tá, gente? Tudo mesmo. Eu realmente fui muito feliz por muitos anos. Enfim, eu e meu marido, nós nunca fomos de mexer no celular um do outro. Eu sempre confiei muito nele, ele sempre confiou muito em mim. E das vezes que às vezes eu pegava assim pra dar uma olhada ou algo assim, nunca achei nada de errado, tanto eu no dele e ele no meu. Até esses dias. Recentemente, o meu marido ele trocou de celular, só que ele não resetou o celular antigo dele. Ele apenas deixou o celular lá guardado do jeitinho que tava. Até que um certo dia eu fui na casa da minha mãe e minha mãe conversando com ela ali, ela comentou comigo que o celular dela estava quebrando. Então falei pra ela, né, lembrei do celular antigo do meu marido e falei pra ela que eu tinha um celular em casa e que não era pra ela comprar, que eu daria esse celular pra ela. Fui pra minha casa, né, pra pegar o celular e antes de levar pra minha mãe, eu fui apagar as coisas do Parte 2. Fui pra casa, né, pra pegar o celular e antes de levar o celular pra minha mãe, eu fui apagar todas as coisas que tinha ali no celular. E enquanto eu estava ali me preparando pra apagar tudo, sem querer, eu acabei vendo umas coisas ali que eu não gostei muito. Foi então que eu comecei a mexer mais a fundo. Eu sei que eu mexi em coisas que eu nunca, em muitos anos de casamento, eu nunca havia mexido antes. E ali eu encontrei tanta coisa. Curtidas em fotos de várias mulheres peladas. Mensagem dele respondendo os stories de outras mulheres, dizendo que ele pagaria qualquer coisa para sair com elas, que ele tinha muito desejo de sair com elas. Elogiando, dizendo que ele nunca havia visto mulher mais linda do que essas mulheres antes. Até conversa com GP tinha, marcando de sair. Não sei se saiu, mas teve a intenção. Eu sei que tudo aquilo foi uma grande surpresa pra mim, porque aquele homem não era o meu marido. O meu marido que eu conheci, não. Na verdade, eu não conseguia nem imaginar ele fazendo umas coisas daquela, porque, gente, ele era muito cego e muito apaixonado por mim, ele sempre foi. Tanto que todo mundo que conhece, né, a nossa relação sempre falou, pô, eu acho lindo a forma como ele te ama, como ele te respeita. Mas a questão aqui é, essas coisas que eu achei no celular dele foi tudo coisa de 2020. Desse ano de 2020 pra cá, eu não achei nada, tipo, nada mesmo de errado, nem curtida, nada. Beleza, fiquei vários dias ruim. Gente, mas eu fiquei tão ruim, eu fiquei tão mal, só que eu não falei nada pra ele. Até que um certo dia ele veio me procurar pra gente brincar. Ali eu não aguentei, porque ele começou a falar umas coisas, foi subindo pra minha mente, eu não aguentei. E ali eu acabei soltando tudo e eu falei tudo pra ele. E sabe o que aconteceu? Ele começou a colocar a culpa em mim. Dizendo que eu era muito seca com ele, que eu não era carinhosa. Disse ainda que ele fez tudo isso, sabe por quê? Porque eu não sou ciumenta. E disse que quem não tem ciúmes não tem amor. Olha, ele disse que a única mulher na face dessa terra que interessa pra ele sou eu. E que ele só tinha feito aquilo no momento de fraqueza por ele se achar pouco. Tipo, insuficiente pra mim. E eu vou ser sincera, eu não tive forças pra fazer nada. Até porque na minha cabeça, como eu disse pra vocês, o erro foi em 2020, de lá pra cá, eu não achei nada de errado. Mas o que mais tá me doendo nesse momento é ver que eu tô anos e anos com uma pessoa que eu não conhecia. Nunca, gente, nunca. Quando eu falo nunca, é nunca. Eu nunca esperava uma traição dele. Mas a pergunta que não quer calar, eu perdoo e dou mais uma chance pra ele? Até porque na minha cabeça, ele errou, mas já faz tanto tempo que... Tipo assim, ao mesmo tempo que tá me doendo, que tá me incomodando, algo me diz assim, pô, mas já faz tempo, então, tipo, sabe, abandona, larga isso aí. Mas e aí? Traição tem prazo de validade? Vocês acham que, tipo, por ter sido já um tempo... Não sei o que eu faço, gente. Perdoo ou não perdoo? Eu acho que eu tô muito apegada à pessoa
que ele era, a pessoa que eu achava que ele era, entendeu? Eu acho que é por isso que eu não tô conseguindo me desapegar da relação. Como diz Marília Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei em você. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri que a minha filha não era filha do meu marido. Eu tinha um amigo que, na verdade, ele era o meu melhor amigo. E assim, aonde um estava, o outro com certeza também estava. Tanto que nada nem ninguém conseguia fazer a gente se desgrudar. Pra vocês terem noção, a gente fazia tudo juntos. Mercado, pagar conta, rolê, pagode. E assim, a gente nunca teve problemas com outras pessoas. Tanto que eu apresentava pessoas pra ele. Eu tive relacionamento nesse tempo que a gente tinha amizade. Até que se passaram 3 anos de amizade e do nada nós começamos a sentir ciúmes um do outro. No começo a gente até tentava, sabe, disfarçar. Só que depois foi ficando impossível. Era nítido os ciúmes que a gente sentia. Com tudo isso, acabou que ele parou de se relacionar com outras pessoas. Eu também não conseguia mais sair com ninguém. Até que 1 ano depois, nós decidimos assumir o nosso relacionamento. Na época, ele tinha um apartamento, né? Ele morava sozinho. E como eu já não saía de lá, porque eu sempre dormia lá com ele, quando nós começamos a namorar, ele me chamou pra ir morar de vez com ele e eu fui. E pra ser sincera, foi a pior coisa que eu fiz. Até porque na minha cabeça eu pensei que a gente ia continuar naquela vibe de amizades, barzinho, sai aqui, sai ali, se diverte, ri juntos. Eu achei que a gente ia continuar nessa vibe. Até porque foi isso que fez eu me apaixonar completamente por ele. Já ele queria algo totalmente diferente. Por ele, a gente ficava em casa, vendo filmes, vendo séries. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, por ele, a gente ficaria em casa vendo filmes, vendo séries, só nós dois. Ele queria dividir tarefas, fazer jantas, sabe, juntos, sair para comer uma vez ou outra. Ele queria casar, ele queria passeio em família e por aí vai. E o problema é que tudo isso foi me desanimando muito, cada vez mais. E foi aí que começaram as brigas e discussões. Até que chegou num ponto que eu terminei o meu relacionamento com ele e a partir daí eu comecei a sair sozinha. Na verdade, eu voltei a sair só que sozinha. E como no apartamento dele tinha um quarto sobrando, conversei com ele, perguntei se eu poderia ficar ali por um tempo e que eu pagaria, claro. E ele disse que por ele tudo bem, que tava tudo tranquilo, até porque quem teve, né, a opção de terminar foi eu. Então, que por ele eu poderia ficar ali tranquilo. Foi então que eu comecei a sair muito, voltei a conhecer outras pessoas. Só que em meio a tantos rolês, a tanta diversão, algo não estava legal. Eu sentia muita falta do meu ex. Até porque, como eu disse, a gente vivia juntos, então eu sentia falta. Tanto que tudo isso começou a me afetar, começou a me fazer muito mal. Eu não andava com pessoas legais. Por várias vezes eu perdia o horário de trabalho, várias vezes eu perdi meu celular. E na maioria das vezes eu passava de todos os limites com as bebidas. E o meu ex, ele estava sempre ali para me ajudar. Quando eu acordava atrasada, ele me levava. Quando eu perdia o meu celular, ele comprava outro para mim. Todas as vezes que eu passava do limite muito bêbada, era ele quem ia me buscar. Até que eu percebi que nada disso estava me fazendo bem. Foi quando eu comecei a mudar. Eu comecei a ficar em casa, já não saía tanto, porque eu sabia que se eu saísse sem ele, todas as vezes acontecia alguma coisa de ruim. E quando eu decidi mudar, adivinha o que aconteceu? Foi ele quem começou a sair, quem começou a dar rolê. Olha que ironia, eu em casa e ele na rua. Só que ele, diferente de mim, ele sempre foi muito responsável. Então, assim, ele dava rolê com os amigos novos que ele conheceu, mas nada assim demais, nenhum lugar muito assim. Era sempre lugar tranquilo, um barzinho aqui, um pagodinho ali, ia pro rolê dele, voltava pra casa. Porém, eu não conseguia aceitar isso muito bem. Pra mim, foi o fim. Então, eu decidi, arrumei as minhas coisas e fui embora da casa dele. Parte 3. Dias depois, ele sentiu a minha falta e ele foi atrás de mim e nós ficamos. Porém, era aquilo. Eu era um relacionamento de fim de noite, sabe? Ele saía com os amigos dele, ele se divertia com os amigos dele e depois do rolê dele que ele ia me procurar. Foi quando eu decidi dar um basta e ele quis saber o porquê. E ali eu falei pra ele que eu tinha mudado, que agora eu tava com outra cabeça, que eu queria casar, eu queria ter uma vida em família. E quando eu disse tudo isso, ele começou a rir. Ele olhou pra mim e ele disse, pois é, há um tempo atrás eu também queria
tudo isso. Eu daria tudo pra ter tudo isso com você. E o que eu ganhei em troca? Tristeza, indo te buscar nos rolês bêbada, vendo você ficando com outras pessoas, preocupado com você andando por aí com certas companhias. E não bastando isso, ele finalizou tudo isso dizendo assim: eu só queria colocar uma aliança no teu dedo e dizer pra sempre que eu te amo. Mas como ele mesmo disse, ele já tinha aguentado e suportado muito. Então que ele não queria mais, que ele estava desistindo de mim. Nisso, cada um, depois disso, seguiu seu caminho. Eu fui pro meu, ele foi pro lado dele. Até que um tempo depois, eu comecei a passar mal, tipo, todos os sintomas de gravidez. Até que eu decidi fazer um teste e ali eu descobri que eu estava grávida. Claro que eu fiquei totalmente assim, em choque com aquela notícia, eu não esperava. Mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça era contar pra ele, e assim foi. Fui até ele, dei a notícia pra ele da gravidez e, gente, ele ficou muito feliz. Arrumou todas as coisas dele e veio morar comigo. Foi quando a nossa vida começou a andar, compramos carro, ele no trabalho dele, eu no meu. Eu abandonei e larguei todos os meus vícios. Tipo assim, a gente tava vivendo muito bem. Até que após 1 ano e meio da minha filha, o meu marido começou com umas conversas estranhas. Ele encanou que a minha filha não parecia nem com ele e que também não parecia comigo. E toda vez que ele tocava nesses assuntos, me incomodava de um tanto que parece que eu já sentia. E por eu reagir estranho toda vez que ele tocava nesse assunto, ele decidiu fazer um DNA sem a minha permissão. E foi assim que ele descobriu que a minha filha não era filha dele. Eu sei que aquele dia, quando ele chegou, que ele me mostrou tudo, gente, eu não sei explicar pra vocês o que eu senti naquele momento. Eu sei que a gente chorou juntos a noite inteira. Eu não entendia aquilo, não entrava na minha cabeça por que aquilo estava acontecendo. E ali eu comecei a me cobrar o porquê que eu errei tanto com ele, sendo que eu sabia que ele era o amor da minha vida, que eu não conseguia viver sem ele. Nunca na minha vida eu amei alguém igual eu amei ele. E dias depois de tudo isso, ele tomou a decisão dele de ir embora e abandonou nós duas. No começo foi tudo muito difícil, mas hoje eu entendo a decisão dele, ele tinha esse direito. Atualmente eu sei quem é o pai da minha filha, eu fui atrás dele, conversei com ele. Ele se disponibilizou, ele falou que se o meu, no caso, meu ex quisesse continuar criando, registrando a minha filha, tava tudo bem por ele. Só que o meu ex, ele não achou certo isso. Foi então que ele preferiu se afastar de nós duas, porque segundo ele já estava muito machucado e ele não queria mais se machucar com tudo isso. Hoje eu sigo a minha vida, ele tá seguindo a vida dele, mas através desse vídeo eu gostaria muito de agradecer a ele por tudo que ele fez por mim. Por tudo que ele fez por mim, pela minha filha, pelas noites acordado com a minha filha. O cuidado que ele teve quando ela nasceu, tanto comigo quanto com ela. A aliança que ele me deu. E é isso. Eu quero que você saiba que eu sou grata pelo resto da minha vida, por tudo que você fez por mim. Eu te amo pra sempre. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!